Então chegamos ao grande dia, hoje, a terceira edição do Raizcast, um programa que nasceu simplesinhos, raiz, com um simples microfone, um computador e empresários contando a sua história. Nosso objetivo foi muito trazer história para as pessoas entenderem que o empreendedorismo não é fácil, principalmente no Brasil, para entender quando a gente olha um empresário lá em cima dizendo, só vê aquela questão do dinheiro, mas a história, como ele chegou até ali. E o mais importante também, que muitas das pessoas elas falam para nós é que ela estaria desistindo e não desiste porque ela vê que a história de todo mundo é a mesma e ela precisa ter persistência. Então esse é o objetivo do nosso programa e nós estamos chegando à terceira edição. A segunda edição foram 33 programas, mais de 50 pessoas, porque teve muito casal empreendedor entrevistado na Era Fadisma. E agora nós viemos para cá, mas mantendo a essência do raiz, sem corte, conversa limpa, aqui na Rádio CDN, na TV Diário e todas as redes, Spotify e outra, no @Careca Rodrigo Correia. E como é de praxe, eu não apresento meus convidados, os convidados se apresentam. E o primeiro convidado que vai se apresentar foi o primeiro convidado que eu trouxe também, pessoa que eu sempre digo, a gente tem que ter um mentor, tem que ter alguém que, né, aproxime-se de quem está acima de você, porque com certeza você vai chegar lá, você vai aprender muito mais. Uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração, não porque está na minha frente, não porque levei anos para vender uma solar para ele, nunca foi a questão de interesse, mas é uma pessoa que eu admiro muito. E eu sempre conto uma história que é o cafezinho. Eu sempre queria ter na minha empresa aquela máquina de cafezinho que hoje ela tem lá, porque eu via na Super Alto. Deixo então a primeira apresentação. Que bom, que bom, que bom estar com vocês aqui, o Rodrigo, que é um furacão, né? Eu não sei como é que ele consegue colocar tantos neurônios a funcionar ao mesmo tempo. Então eu fico feliz de ver que aquela ideia lá, né, no início, que a gente não tinha muita ambição, né? Desculpa, era uma tentativa de mudar o cenário. Então, eu quero parabenizar a ti, Rodrigo, por a persistência, e estar assim, cercado de gurizada nova, né? São todos têm idade para ser meus filhos, né? Todos vocês têm idade para ser meus filhos. E a gente não pode esmorecer, principalmente quem está na frente, quem tem uma responsabilidade com a sociedade. Eu estava esses dias lendo o gaúcho, né, o Barão de Itararé, ele se autodenominar o Barão de Itararé, né, e diz assim que tu não pode ser um tambor que faz barulho, mas é oco por dentro. Então, isso aqui me marcou, né, que realmente tu tem que ter conteúdo, tem que persistir. Então, hoje, a minha energia ela está voltada para as coisas da cidade, né? Tentar fazer o bem. Não tenho partido, não tenho ambição maior, né? Então, eu cheguei aqui e disse, eu nunca digo não. Me convidam, eu estou... Enquanto puder, vou estar disponível. E eu sou um otimista da cidade. Podia ter desistido há muito tempo, né, e ficar quieto no meu canto, mas eu vejo potencial. Santa Maria tem as suas dificuldades, é uma cidade onde ninguém fala com ninguém, esse é o grande mal nosso, ninguém fala com ninguém, e eu sinto isso no dia a dia, né, porque eu faço essa interface com todos os segmentos. Então é uma cidade bem complicada, mas o potencial dessa cidade aqui é impressionante, impressionante. Um número importante, só vocês, de 33 programas anteriores, 50 pessoas, apenas 9 eram santamarienses. Mas assim, aqui tudo tem explicação histórica nisso, né? Então, é uma cidade formada praticamente, a economia, né, vem do segmento público. O setor público, ele automaticamente é acomodado, né? Então, eu me lembro que lá, quando eu era presidente do CDL, lá nos anos 80, né, eu via meus parceiros que acabaram fechando os seus negócios e diziam,
Não precisa se preocupar. Nós temos 13 safras, que são os 13 salários do setor público, então para que se preocupar? E eu disse, olha, vocês vão ser engolidos pela concorrência, e não deu outro, né? Hoje, todas aquelas empresas daquela época lá, todas fecharam, todas. Só tem a Casa Eni, né, que é um baluarte, mas assim, precisamos fazer isso, né? Que às vezes uma única palavra de incentivo, uma única orientação, isso é que faz falta, sabe? As pessoas se atiram a fazer investimento no impulso, sem pesquisa, sem conversar com quem conhece, por quem já passou por essas dificuldades. Então, essa troca de informações, sabe, e a persistência, tem que mostrar, tem que bater, tá? E para não me alongar, né, nós estamos tendo assim uma oportunidade agora de recolocar a universidade no seu devido lugar, né? A universidade foram anos escuros, da universidade fechada, e hoje nosso novo reitor, que está de aniversário hoje, o Luciano hoje Schuch. O dia da gravação, só para o pessoal entender. Então o Schuch está de aniversário hoje, assim, e é realmente um cara muito diferenciado. Assim, talvez assim, dos que hoje que eu convivo aqui, a maior inteligência que nós temos aí, sabe? Uma pessoa, a formação dele ajuda muito, que é a engenharia, né? Então, são pessoas mais pragmáticas, sabe? Que sabem fazer conta, Então, Rodrigo, eu não queria... Eu tenho muito... Posso ficar horas aqui troteando e falando bobagem, né? Mas eu queria só deixar o meu otimismo, né? Sempre eu fui otimista, sempre adorei crises, porque é na crise que tu te supera, tu busca força, né? E naquela crise de 2008 ali, né, eu botei uma faixa na frente da empresa, né? Aqui não tem crise. E naquela época de 2008 ali, em meio à maior crise que eu vivi, a gente vendeu 1.000 carros em 4 meses, né? Mostrando que dá para fazer, sabe? Tudo é possível, tu tem que persistir, tem que acreditar e te aconselhar. Não pode ficar fechado a 4 paredes. Esse é o maior defeito do nosso empresário. Ele vive a 4 paredes. É o nosso objetivo, abrir isso. Não tem, olha, é muito, digo, de segurança, sabe? A gente vive a 4 paredes, no nosso mundinho, né? E precisa interagir muito mais, muito mais. Então, parabéns, ótimo. Minha produção aqui é alto nível, me passou no ponto agora. Não, mentira, pessoal, não aponta. Elas vão lá, escrevem e me apontam lá. Mas o Carlinhos não falou o nome. Mas eu acho que ele merece ser o primeiro. E ele merece ser apresentado por mim, né? Vai ser diferente. Eu estou muito nervoso, então, por isso. Um guri novo. Então, olha só. Carlos Costa Beber, proprietário da Super Alto, o homem que ganhou o prêmio. Só fala qual é o prêmio ali, Carlinhos, na fora. O Saluto Dealers. Só 6 revendedores no mundo foram escolhidos para receber essa distinção, né, por trabalho social feito na comunidade. E é a única distinção que é entregue pessoalmente pelo Henry Ford III, a única. Né? Vocês imaginem o nível do homem. Ele foi agora esse ano lá receber o prêmio. Lá nos Estados Unidos, foi até em Dallas, né? Então é isso, quer dizer, tu tem às vezes dificuldade de ser reconhecido aqui dentro, né? Mas lá fora as pessoas... Santo de casa não faz milagre, né? E eu sempre falo, Carlinhos, então para as pessoas de fora, nós temos muito público de fora de Santa Maria que assiste. O Carlinhos é a pessoa que... Eu acho que todo mundo ouve meus programas, Carlinhos, eu sempre cito uma coisa ou outra. Quando tu falou na crise, eu lembrei uma agora. E a maioria das pessoas, elas não falam que está em crise. As empresas não comentam. O Dalmolin é meu contador e sabe. Eu nunca vi uma crise na Solar como aconteceu abril, maio e junho. Pior índice, empresas fechando. Tem horrores de empresas fechando e falindo. E eu lembro essa frase que o Carlinhos falava, e no momento que nós tivemos decisão na mesa, lá conversando e toda essa coisa, não fui nem eu, gente. Foi Dona Jaque que olhou e disse, e nós conversávamos sobre isso. Dona Jaque disse, isso é positivo. Se nós olharmos, claro,
né? Crise para todo mundo, mas para nós vai ser positivo, porque nós temos uma empresa sólida, uma empresa organizada, que vai passar por isso, e agora, e eu ainda fiz para ela, vamos recuar um pouco em todos os gastos. O único gasto que a gente não recuou, fechou a torneira, foi no marketing. Porque é nessa hora de crise que as pessoas vão enxergar a parceria solar muito e vão dizer, eles também vão continuar ali. Então, essa crise que nós passamos agora... E normalmente, né, os teus concorrentes recuam, tiram o pé do acelerador. Tá? Por quê? Porque é praxe. Né? Crise para tudo. Eu lembrei disso. Mas aí que vem aquela velha história do crise, que tu corta o S, fica e crie. Né? Isso mesmo, essa é a oportunidade. Eu adoro crise, porque tu sai do lugar comum, tá? Tu vai buscar alternativas. Mas é fantástico. Isso. Então, esse é o exemplo do porquê a gente ter uma pessoa do lado, o porquê a gente se inspirar em alguém. Então, agora, nós vamos passar para o nosso segundo convidado. Eu não posso te apresentar, tá? O nível é só para o Carlinhos. Nosso segundo convidado, que está aqui, faz parte, inclusive, da mentoria. Tá certo, tá certo. Bom, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com uma referência da cidade aí para nós, né? O Carlinhos. E tu vê, né, Rodrigo, aproveitando que o professor Carlinhos falou, né? Tu chega e arrasta todo mundo, né? Então, nem me conhecia. Alguém indicou para um programa, tu foi entrevistado, acho que leu ali antes para ver quem é o Anderson. Não leio, juro que eu não leio, Anderson. Eu vou na hora da conversa, E aí a gente trocando ideias, trocando experiências, falando um pouquinho, que eu falava sobre dinheiro, educação financeira, tinha empresas aqui em Santa Maria, e aí se conectou, começou a me convidar depois para outra entrevista, e em seguida já... Virou cliente? Vai me ajudar, já virou meu cliente. Ele não me comprou celular, mas eu sou cliente dele. Mas isso aí tu vai escutar agora. É porque ele já tinha. Ele vai ouvir, mas ele já tinha, eu defendo ele. Eu já tinha, né? Tem esse parênteses aí, né? Mas é isso, né? Então, é arrastar as pessoas para aumentar esse conhecimento, né? Pessoas com mais experiência, pessoas que pode ser filho dele aqui também, né? Mas é isso, é a gente estar trocando essas ideias, né? Tipo, eu falo sobre educação financeira, sobre Mas dinheiro. Primeiro tu tem que te apresentar, o pessoal que está lá está curioso. Verdade, né? Então, eu sou o Anderson Machado, sou consultor de investimentos, tenho empresas aqui em Santa Maria também, sou sócio proprietário do Vitino Restaurante, sou sócio do Aruna Clube e sou sócio da Musa Capital, que é a empresa onde a gente trabalha com essa parte de investimentos. Terceira empresa no ranking hoje da XP, não é isso, no Brasil? Sim. Existem os consultores, os assessores e os consultores. Assessores, aqueles que trabalham dentro da XP Investimentos, no caso, e nós, como os consultores, nós não trabalhamos dentro, né? A gente tem corretoras parceiras, tanto a XP, BTG, outras que a gente tem também, e a gente não, teoricamente, né, os assessores dizem que não cobram nada, né? Então, a gente tem um trabalho muito mais transparente, né? Faz uma proposta direto para o cliente. Por quê? Porque a gente está defendendo ali os melhores ativos, para que tenha um rendimento melhor, para que tu tenha resultados melhores, né? Porque hoje, infelizmente, né? Não é falar mal de bancos, nada, mas o sistema é assim. Infelizmente, as pessoas acabam deixando o dinheiro no banco, nem sabe quanto rende, e acaba perdendo para a inflação, acaba perdendo até para o juro básico, né? O que não faz sentido. Então, se tu fosse deixar teu dinheiro para render o mínimo básico, deixaria no Tesouro Direto, que é o mais seguro que tem. E eu sou testemunha disso. Cada um de vocês aqui, e eu sempre complemento. O caso do Anderson, quando ele foi lá, eu conheci ele, olhando, eu disse, não, vem cá, vou colar, porque se tem uma coisa que é colar nas pessoas e sugar o conhecimento. Eu sugo o conhecimento e quero... E eu chamei o Anderson e disse, não, Anderson, a partir de agora, e ajudou muito. Agora, nessa crise, a questão do Anderson fazendo a gestão do fluxo de caixa da empresa, eu não tenho mais nos bancos o dinheiro. É todo enviado XP e controle. E assim, ó, realmente tu vê e tu começa a pegar gostinho, porque tu vê que dá resultado investir. Não é guardar, parar o dinheiro, deixar ali. É investir e dar resultado, tanto para a vida pessoal como para a empresa. Exato. Mas é isso aí. Nós vamos voltar agora, antes já falando isso ali. Eu vou passar para o outro lado, que a produção pediu primeiro um lado, depois outro. Não, eu estou muito chique. Cara, eu estou emocionado, estou chique nisso aqui. Então, nós vamos passar para o outro lado. E eu queria para vocês, enquanto o nosso próximo convidado se apresenta, nós temos várias surpresas. O nível é alto aqui do programa. E como veio pessoas todas engravatadas hoje, pessoas bem... Nós temos o vinho do padre. Para vocês, né? E o que é o vinho do padre? Eu achei que era um vinho colonial. Na verdade, ele não é um vinho colonial. Ele é um vinho artesanal. A diferença dos dois, vocês viram que é cultura, né? A gente aprende. A diferença do colonial para o artesanal é a questão da água.
O colonial tem água e o artesanal é 100% suco da uva. E a questão das leveduras são orgânicas, feitas propriamente da uva. Então, podem abrir aí, é de vocês aí, esse vinho. Eu acho que só eu tenho uma curiosidade, essa mensagem que vem é toda a mesma ou cada um vem uma mensagem? No papel aí do outro lado, Anderson. Você tem uma mensagem no vinho. A pena não ser após as 20 horas, né? O programa, né? Já poderíamos... Não, mas esse né? esse é assim, ó. Esse eu vou dar uma consultoria para vocês. Eu levo um vinho para tomar com Dona Jaque. Então sim. leve, o Dalmolin levar tomar com a Morena. Com então certeza. levem para Valeu, fazer valeu, média. valeu. Aqui no meu diz assim, ó, o melhor vinho é aquele que te faz sentir a vida com quem você ama. Ah, então acho que a frase é a mesma É de a todos. mesma. Então façam a média com as esposas agora, né? Hoje tá frio, temperatura agradável, toma um vinhozinho lá. Praticamente sexta-feira. Não, é isso aí. Esse vinho do padre, ele se aproximou. E ele foi, vocês sabem a história, porque a gente tem aqui os apoiadores, patrocinador, e ele foi esperto. Ele é audiovisual lá da Fadisma. Quando eu fiz um story na hora para falar para as pessoas que eu ia abrir para o programa para cá para ter patrocinador, ele me chamou ali, eu tenho vinho do padre. Eu fabrico e eu queria estar lá. Ele foi muito inteligente nisso aí. Criativo também. Então tá né? o presente Parabéns. de vocês aí. Obrigado. Enquanto tu te apresenta agora, tá contigo, Vamos lá. vocês podem abrir o segundo presente. Que enquanto vocês estão abrindo o segundo presente, que é essa maletinha aí da Finetá, tá? Pode se apresentar que depois eu falo sobre a maletinha. Vamos lá, então. Primeiramente agradecer, né, Rodrigo? Me chamo Rômulo Vargas e foi muito curioso, né, porque eu e o Rodrigo nos conhecemos de uma forma totalmente informal. Eu acessei o conteúdo dele, achei bem interessante e até eu comentava com o Anderson, com o Dalmolin aqui, eu já apresentei o Dalmolin antes da hora, mas enfim. Como é importante a gente dividir para somar, entendeu? Então, a gente estava falando sobre um assunto, aquilo já entrava a parte financeira, a parte de gestão, a parte contábil, a parte jurídica. Então, quando a gente consegue agregar toda uma estrutura completa e dar esse suporte para o empresário, ele se sente muito mais seguro na atuação, porque nessa própria mentoria que o Rodrigo desenvolve, aliás, sucesso total, né, Rodrigo? Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Estamos lotados agora até a edição de setembro já. Em Fenomenal, outubro estaremos em realmente. São Borja e em novembro em Uruguaiana. Excelente. Então a gente se defronta e se depara com o empresário e vê como eles estão ainda mal Despreparados. preparados, né? Como o nosso sistema de ensino, a própria universidade de administração, que for, ela não dá um suporte completo, muito longe disso, entendeu? Então o empresário ele precisa a todo momento estar buscando conhecimento, estar agregando mais, digamos assim, segmentos no seu próprio negócio. Até pelas mudanças de legislação, né? Toda Exatamente, né? Nós, particularmente, eu tenho lá a Vargas Advocacia, a Vargas Cursos e Mentorias Executivas e a RV Assessoria Empresarial, para a gente implementar os programas de conformidade, de compliance dentro da empresa e fazer o monitoramento, né? A gente apresenta esse trabalho lá junto com o Rodrigo, a gente implementa o regulamento interno da empresa, que é um verdadeiro divisor de águas a partir do treinamento. Muito a empresa... comentado. Tu acredita que os alunos da segunda edição, Excelente. todos eles gravaram muito a questão, bota o regulamento interno. Bota o regulamento interno, porque muitas vezes as ocorrências acontecem porque o próprio colaborador não tem o suporte, ele não tem ciência do que pode, do que não pode, como proceder em determinada situação. Então, o regulamento interno traz toda a dinâmica interna. Eu falei, estava comentando com o Anderson, o CBO de cada função, porque muitas vezes, eu trabalho aqui, mas isso aqui é acúmulo de função, não é? Então, o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ela traz todas as atribuições que cada função engloba. Então, é muito importante, às vezes nem o próprio empresário sabe, nem o colaborador sabe, né? Então, a gente traz o CBO junto com o regulamento interno, implementamos o canal de denúncias, onde o empresário vem a saber de muitas coisas que ele nem imaginava que estavam acontecendo, consegue agir pontualmente, estancar na origem, evitar que tome maiores proporções ou ações trabalhistas, enfim. Então, né, a gente vem fazendo esse trabalho junto com o Rodrigo e vem implementando os programas dentro das empresas e a fidelização é 100%. Porque quem experimenta, quem consegue manter os seus processos internos em conformidade com a lei, ter um monitoramento, poder agir pontualmente, sabe que é muito melhor, né? Porque ninguém quer uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ninguém quer uma ação trabalhista. A empresa ela quer poder se desenvolver e crescer de uma forma salutar. Então é muito importante, né, Rodrigo? Parabéns mais uma vez. Aliás, todos altamente qualificados. O doutor Carniz não precisa nem dizer aqui, né? Porque está acima de tudo, enfim, né? Já tem uma trajetória e traz isso muito. Eu acompanho o trabalho dele também. É formidável, assim, o conhecimento experimentado que ele traz, vivenciado
da mesma forma o Rodrigo, e o Anderson e o Dalmolin também, que né, dispensam apresentações. Tu tá dele apresentar o Dalmolin. Parabéns. Agora eu vou te contar uma história rapidinha aqui para vocês entenderem o que é network, um resumo de network para vocês entenderem. E quem é o Carlinhos? Eu chego lá na Super Alto, olha que eu faço propaganda Super Alto, depois pede pro Guto ver se nós vamos acertar. Eu cheguei na Super Alto lá, e o Carlinhos estava parado ali, eu cheguei e falei para ele, não, eu vim trazer o meu carro para revisão, e eu tô indo agora para tirar uns dias aí, tô indo para Inglaterra. Inclusive, um dos meus sonhos é ir na Porta Azul lá do filme um lugar chamado Notting Hill. Vou lá, porque eu, quando era criança, sonhava nisso, é isso que eu vou bater. Aí o Carlinhos me olhou, tu vai para Inglaterra? Eu digo, sim, né? Para aí, só um pouquinho, vou ligar para um. Aí ligou para um pequeno CEO aí de uma gigante de uma empresa que está morando em Londres. Fulano, o Rodrigo está indo para Londres, aí um guri que eu quero que tu conheça, tem erva mate, ele já vai te levar, deu a missão, né? O Carlinhos sempre me dá a missão, ele nem me pergunta, ele já me dá a missão. Ele está levando a erva mate para ti aí, tá indo aí. Gente, eu sempre falo network. Fui para Londres, conheci um cara excepcional, um CEO de uma grande empresa, um conhecimento mundial. Ambev, a Bembev. Da Bembev. A Bembev. Que maior cervejeiro do mundo, né? Ele que fez, inclusive, Londres, né? Ele foi para lá, ele me contou a história, foi para lá justamente porque o Paulo Nimo, acho, não sei se está falando a imagem, pediu para ele ir para lá, para ele fazer lá em Londres, na Europa lá. E ele ficou por lá. E aí contou a história. O que eu digo que é network? Primeiro, quem é o Carlinhos? O nível que o Carlinhos tem de conhecimento, o quanto ajuda. Mas o que foi para mim aquele network? Nada mais que ter conhecimento, ouvir a história dele, falar. E eu gravei uma coisa que ele me disse, que eu sempre disse que, pô, a gente tem empresa, não é fácil, tu tem que estar só dentro da empresa, só dentro da empresa. E ele chegou e me disse assim, quando tu chegar a um nível, que tu tiver a pessoa certa nos lugares certos, que tu vai chegar pelo que eu estou conhecendo de ti, tu vai poder viajar, desfrutar mais, e as pessoas tu vai ser só apenas um gestor. E aí ele falou várias coisas que aquilo me gravou. O que serviu? Conheci um grande, né, CEO, tive conhecimento, peguei coisa, e tive alguma coisa em troca? Não. Aquilo para mim já serviu. Talvez um dia, uma ligação para lá, alguma coisa precise, mas o network, eu sempre gravo o que o Carlinhos fala, nunca é um jogo de interesse. Não chega perto de uma pessoa só para tirar dela. O network é duas mãos, né? Uma vida e duas mãos. Agora, esses dias, conheci na Argentina um embaixador do Uruguai na Argentina, né? Por acaso. E agora eu vou falar, já vai jantar com a gente aqui, tal. E essa pessoa que tu conheceu lá é o Cláudio Ferro, que se formou em Química aqui na universidade, morando na casa de estudante, tá? Pobre, e que chegou ao CEO da Bembev Global. Né? Uma cultura absurda. Uma pessoa e assim, aqui, um gaúcho, né, gremista doente, e que primeira oportunidade que ele teve foi ser mestre cervejeiro na Skol, e dali ele já foi para a Bélgica estudar e chegou onde chegou, né? Então, aí Rodrigo, vou para Londres. Bom, liguei para ele, ó, pode receber um amigo meu. Na hora, tá? Pode receber. Vai ser um prazer, tá, receber um gaúcho aqui, ainda mais que ele vai levar erva mate. Já tá na missão de levar. Erva mate putinguense, né? Tá ali, orgânica. Que é um produto raro por aqui em Londres. Agora nós fechamos contrato com... Eu fico muito feliz, fechamos contrato com o Beltrame, e eu não consigo ceder para eles ali mais que 300 quilos mesmo. Não tem como, porque é muito... Para ter esse selo alemão ali, e a orgânica é muito diferenciado o produto. Então, hoje no Beltrame tem uma coisa muito rara, e o brabo é que já aumentaram o preço, porque como ele é muito curto, e demanda, né? Para o empreendedor entender demanda, né? Oferta. De mercado. E aí já está estourado, não tem essa guerra para onde manda, e inclusive já subiu. E eles foram bem real comigo. Eu liguei, cara, tu já subiu, recém entrei na rede, tô aqui. Não, é que tu já esgotou o que nós tínhamos aqui com esse teu fornecimento e subiu, demanda. Impressionante. Antes da tua apresentação, Dalmolin, porque ele já falou 20 vezes o teu nome, vocês viram o que receberam da Afinitar aí. Eu queria que mostrasse aí. Eu vou pedir para a produção, pode ser tu, Dalmolin, que vai entrar agora. Mostra a caneca ali que vocês chegaram a olhar todos aí. Olha ali, produção, mostra para nós. É legal falar isso, né? Mostra aí, produção. Ó, o careca, que tu vai ter que tomar um café enxergando. Que beleza, hein? O Afinitar que tá ali. E olha o que é legal ali. Convidado Matheus Dalmolin, primeira edição. Olha só. Bacana, muito bacana. Então vai entrar para os anais da história essa aí. E Afinitar é muito legal. Sempre digo para as pessoas que eu, quando estou com um problema, preciso rápido
E eles têm um diferencial, a gente chama no WhatsApp ali, em 2, 3 horas ele entrega. Esqueceu o aniversário de alguém, precisa de alguma coisa, vai lá e entrega rapidinho, então ele salva. Eu já pedi para eles fazerem um plano, eu já pedi mesmo. Aniversário de Dona Jaque e outra data que eu escolhi, eu pedi para eles já deixar lá anotado e eles entregam automaticamente para mim. Já não tenho mais esse problema aí. E eu acho que o Dalmolin tá fechando com eles. Sim, a questão que é muito legal, né? E eu também estou vendo lá para parceria, que é para os aniversários. Eles fazem toda a gestão junto do RH da empresa para entregar, e tu já faz o contrato com eles, entregar para os aniversariantes a cesta totalmente personalizada que tu monta na empresa para os teus funcionários. Assim como também o aniversário da empresa, né? Não só o particular. Então é muito legal. Assim, ó, eles otimizam e vale a pena mesmo. Dalmolin, por favor. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei surpreendido com esse viés romântico do Rodrigo, do filme Notting Hill, né? De buscar lá em Londres e ir até a Porta Azul. São 2 filmes, Dalmolin, que os meus filhos... Nath, quantas vezes tu já assistiu? Eles correm, né? Eu toda hora assisto, porque assim, ó, sabe o que é isso? Eu era muito pequeno e nós morávamos numa casa que não tinha ar-condicionado lá em Quaraí. Quaraí faz calor muito. E eu me deitava num piso, o piso nosso era de cimento pintado, aquele vermelho, sabe? Que tinha que encerar toda hora. E de tão calor que era, eu me deitava naquele piso, pegava e ligava o ventilador. E olhava filme. E os 2 filmes que me marcaram eram Notting Hill, a Europa para mim era ligada a isso, e Uma Linda Mulher, Nova York. Então isso foi uma coisa que eu sonhei de lá e é a promessa e é o que eu cumpro hoje. Todo ano, o meu recarregar, as pessoas vão dizer, que cara metido. Não, mas não é, gente. Eu quero um sonho e é isso que me dá força. Todo ano eu vou a Nova York, inclusive em setembro estou indo a Nova York, para recarregar. O meu descanso é lá. E eu sento no Central Park, eu fico olhando e lembrando de tudo, aquela minha infância, as dificuldades, e dizendo assim, o quanto vale a pena passar trabalho para poder realizar um sonho. Então é por isso que eu tenho Uma Linda Mulher, Notting Hill, são as coisas que eu gravei. E agora com Dona Jaque eu aprendi o romantismo. Sim, Dona Jaque ensinou o romantismo. Não, eu queria dizer que para mim é um enorme prazer, é uma honra estar com vocês aqui. O Carlinhos falou de todos têm idade para ser meus filhos. Na verdade, eu acho que tem idade para ser teu neto também. Não força. É verdade. Eu acho que é possível. Não, mas realmente, assim, sou com certeza o mais novo da mesa e poder estar compartilhando com vocês esse momento, escutando de vocês as experiências de vida. Para mim, isso de fato é algo de muita gratificação, né? Meu nome é Matheus Dalmolin, eu tenho um escritório de contabilidade já de 43 anos aqui na cidade. Era um escritório familiar, né, que o pai começou em 1980. Hoje eu e minha irmã tocamos o escritório, trabalho lá há 17 anos. Tenho formação na área de contabilidade, da advocacia, também sou advogado, né, e tenho pós-graduações nas áreas tributárias, trabalhistas, de compliance, então tem algumas aí na lista, né. Dentro do que vocês falaram, eu acho que o Carlinhos citou e o Rodrigo também, a questão de crise, e para mim eu também sou um adepto a gostar da crise, né. E querendo ou não, a própria pandemia foi uma crise em si, e foram os anos, desses últimos 3, 4 anos, os anos que o escritório mais se alavancou, né, por uma simples escolha muito, muito básica, né, que era simplesmente ter posicionamento, que era algo que a gente encontrava dificuldade na maioria dos contadores típicos, e não é uma crítica à classe, longe disso, né, tenho muitos amigos dentro da classe, me dou muito bem com todos, grandes profissionais, mas de uma forma geral a contabilidade era um pouco acanhada, né? O pessoal não tinha esse medo de se posicionar, bater martelo, dizer assim, ó, faça desse jeito, né? A gente tinha o costume de tratar uma medida provisória no passado como realmente, meramente provisória. Vamos só pensar sobre a aplicabilidade disso quando se tornar lei, quando for convertida, né? E quando a pandemia surgiu e a legislação, de fato, assim, foi derrubada aos montes em cima de todos os empresários, né, a gente se obrigou a adotar a medida provisória quase que em tempo real como uma medida de sobrevivência, né? Se não fosse isso, a gente eventualmente estaria com resultados, né, muito piores, mais empresas ainda quebradas e tal. E nesse momento o escritório escolheu ser posicionado. Eu não queria delegar a assessoria jurídica, né? Muitas vezes, fala com o teu advogado e confirma isso, vê se pode, vê se é seguro, né? E o escritório buscou, pesquisou, estudou bastante, e a cada nova novidade que saía, cada notícia, nova legislação, etc., eram muitos, sistemas, né, de bandeiramento, de Nossa. protocolos de proteção e tal, protocolos sanitários, todos esses nós líamos e fazíamos um resumo bem didático, muito direto, objetivo para o grupo de clientes, né? O sistema básico, lista de transmissão de WhatsApp, e isso acabou reverberando o nome do escritório bastante, e a gente teve assim uma elevação e um crescimento nesses últimos 4, 5 anos de uma forma assim muito gritante, né? Foram inclusive nesses anos que conheci o Rodrigo, né, que me arrastou também junto para a ideia do podcast. Acho que a gente pegou assim uma paixão conjunta, né? Algo que eu sempre gostei de dar cursos, de fazer palestras, essa parte meio docente era algo que sempre me atraiu. Tava faltando. Né? E estava lá embrionado, e o Rodrigo, falei para Rodrigo, tem interesse disso? E ele falou, então vem comigo, né?
E eu acho que isso só despertou mais e mais, tanto que hoje eu tenho projetos e outros produtos aí que a gente está criando, justamente visando essa parte educacional, que volta ao que o Rômulo falava no início. Se a gente for antever o problema originário e matriz de toda essa questão empresarial, é a questão educacional. Né? Nós sabemos disso, não se tem formação ao empresário, né? Desde a parte fundamental, básica, média, ensino escolar, até nas graduações e eventualmente pós-graduações. Né? Então o que a gente ensina, e eu acho que esse conjunto de combinados, a expertise da vivência do empresário, a questão de investimentos, a assessoria jurídica, a contábil, tudo isso, de fato, é o que vai contribuir e não é nada de muito misterioso às vezes, né? É algo objetivo, é simples, mas é algo que tem que ser comunicado. Porque realmente aquela ideia do que o olho do dono é que engorda o boi, isso é uma cultura que nós absorvemos automaticamente. E não sou contrário a ela absolutamente, mas eu não concordo que ela é a plena verdade. Né? Porque se eu ficar sempre atrás do balcão tentando engordar o boi com o meu olho, eu acabo não vendo o negócio de uma forma macro, não olho ele de fora, não faço relacionamento, não compartilho as minhas dificuldades e acabo ficando sempre naquela mesma sina, né? Naquele mesmo marasmo, exatamente. Sabe que até nós temos a presença do Carlinhos dá mais 10 minutos, e Carlinhos, tu sabe que é imersão, e eu tive uma conversa, eu não tive bem com o Anderson e o Romulo ainda, mas eu já chamei o Dalmolin, sentou lá na minha frente, eu falei para eles, nós temos esse projeto da imersão uma vez por mês, até dezembro, e eu quero deixar bem claro para as pessoas, nenhum deles ganha nenhum centavo para participar na imersão. Eu cobro a imersão, só que o valor cobrado hoje da imersão, ela é totalmente em prol, mas eu mexo com meus... da imersão, eu mexo com o pessoal, agora que como eu estou na crise e eu preciso viajar, é da imersão que eu tiro a minha passagem, eu preciso de vocês. Mas eu quero deixar bem claro que nenhum deles recebe o projeto até o final do ano, porque nós estamos nos preparando, e o dinheiro que entra, até porque eu tenho o custo da equipe, então toda a equipe é assumida por mim, mas o mais importante é que nós estamos nos preparando para principalmente eu, e é muito engraçado, né? Eu só levantei, e é isso que eu digo para as pessoas, o nome da gente é importante, o network é importante, saber fazer isso, porque eu só levantei o telefone e disse, Anderson, eu vou pegar uma mentoria com o Endel Carvalho, que eu acho que é o cara que tem uma plataforma muito top, assim, e custa tanto, e eu vou dividir aqui, vai entrar? Não, vou, nem me perguntou com detalhe. Ô, Dalmolin, tô entrando, é tanto valor? Não, eu tô transferindo. O Vargas estava fazendo, já preparado a dele, já vinha mais, e aí nós três unimos, e nós estamos, inclusive, nesse projeto de criar lá, porque eu sempre digo, a gente não inventa a roda, né? Se eu inventasse a roda, eu estaria ou a Microsoft, ou a Apple. O inventar a roda é o cara que se transforma em bilionário. Um Elon Musk da vida, esse inventou a roda. Eu reinvento a roda. E aí, baseado, por exemplo, o G4, que é de sucesso, empresários se juntaram, que estão trazendo esse treinamento. Então, a gente tem uma ideia desse ciclo aí, para fazer isso, e por isso a gente fez essa mentoria lá, do Endel Carvalho, inclusive em setembro eu vou estar lá vários dias, e nós prepararmos para um lançamento virtual, que é o que eu sempre falo no negócio e pergunto aos empreendedores, quanto escalonável é o teu negócio? Porque as pessoas, elas botam o negócio e acham que vai ficar rica, mas qual escalonável? Qual o teu produto? Aonde tu tem capacidade de chegar? Quando eu abri a minha empresa de segurança em Quaraí, eu sabia que o limite era aquilo ali. Meu limite estava aqui, se isso aqui é uma montanha, eu estava aqui, eu não tinha mais o que. Agora, na Solar, eu estou aqui em cima e olho o infinito. E a mentoria é a mesma coisa. Se eu tenho uma mentoria presencial hoje, eu tenho um limite. Se eu tenho ela no mundo virtual, o mundo é o limite. Então, é isso que as pessoas têm que pensar. Então, deixar bem claro que hoje eles não ganham nada. Eles vão por livre e espontânea vontade. E, ao mesmo tempo, quando tu planta isso com um bom coração e querendo dar resultado às pessoas, eles estão ganhando clientes. As pessoas estão vindo, estão procurando eles e estão indo para isso aí. Então, isso que é muito legal. E eu queria aproveitar, antes que o Carlinhos tem o programa dele, para ti, Carlinhos, o que tu vê nessa questão, o que é a importância para as pessoas entenderem, os empreendedores, de ter uma inspiração, de ter um conhecimento, e eu queria deixar claro, a Lilian do Mais Suplementos, tá? E vocês ganharam presente, é outro presentinho que tem aí, e esse é um para quando tiver problema de garganta, natural, muito legal, mas eu às vezes começo a me dar coisa na garganta, eu boto ali e tira a dor da garganta. Só que ela tem o Mais Suplementos, Dalmolin. Tu que é fitness, ele não é só pra ti Mais Suplementos. O Mais Suplementos é pra mim também, que tô meio gordinho, mas é vitamina. Sabe que quando chega sexta-feira, às vezes 5 da tarde, eu digo pra já que eu fico com aquela coisa assim, vamos embora da empresa, chega, essa semana eu tô já com a cabeça a milhão. Que aí vem a pergunta do Carlinhos, como é que os neurônios funcionam? E aí ela entrou na minha vida, fazia a imersão, e ela disse, eu tenho umas vitaminas, Rodrigo, natural. E eu, não, isso é bobagem, não precisa. Mas realmente, quando toma aquelas vitaminas,
cara, descansa o cérebro, assim, no fim de semana parece que tu recarrega de novo. Então, por isso que ela entrou aí. O presentinho para vocês é para garganta, que agora virou moda a garganta. Então, mais suplementos está ali. Carlinhos, e ela é coach. E aí eu sempre digo para ela, Liliana, eu não gosto de coach. E ela, o que tu é, Liliana? Sou coach das mulheres. Eu digo, então, mas tu traz... Por que eu falo isso, Carlinhos? Porque as pessoas vão ali fazer um curso, vêm para cá e querem ensinar empreendedorismo, querem ensinar a vender, querem ensinar, sabe? Eu acho que para ensinar, por mais que eu estou fazendo uma mentoria, são 23 anos empreendendo, levando choque, tendo uma empresa de resultado. Não é dizer a fatura milhões, porque faturar para mim é ego. Quero ver o resultado da empresa. Mas empresas que cresceram do nada e foi, então, apanhei muito e hoje eu tenho pessoas do meu lado muito qualificadas que me ajudam nisso. Então, por isso que eu falo o coach não tem experiência, quer ensinar. O que para ti nessa tua experiência? A gente nunca conversou sobre isso. O que tu acha que essa imersão? O que tu acha isso para o pequeno empreendedor? Eu, há muitos anos atrás, numa reunião da Ford, eu estava do lado do um japonesinho que era o presidente do Banco Ford. E com aquela cultura oriental, né? Ele disse assim, tu sabe por que tu é tão diferente dos teus colegas que estão aqui? Fiquei estarrecido com essa pergunta, né? Dizer assim, a tua base é acadêmica. E realmente, a gente precisa disso. E tem que estar sempre estudando. Meu pai faleceu com 89 anos lendo, estudando. Né? Pai, o que o senhor quer continuar lendo? Assim, estou vivo. Então, todas as ferramentas que tem hoje disponíveis, tu tem que aproveitar. É uma infinidade. Claro, tu tem que ter a capacidade de separar o joio do trigo. E ação. Por isso que é importante o network, né? Tu ter as fontes certas. E sempre que tem que tomar uma decisão, tu tem que ter uma pessoa que vai te dizer vai ou não vai. Isso é o mais difícil que eu falo Perdão. Que eu falo em palestras e tal. O pequeno empreendedor, ou até mesmo o aluno que está se formando, ninguém tem a coragem de dizer assim, vai ou não vai. Todo mundo tem uma desculpa. Inclusive o filho, quando está em dúvida de faculdade vai fazer, ele pergunta para os pais, e a desculpa é muito simples, né? A vida é tua, meu filho. Então, o pequeno empresário, ele precisa ter alguém que diga vai ou não vai. Nós tiramos o corpo fora sempre. E são poucas as pessoas assim com esse dom, essa segurança e capacidade de dizer vai ou não vai. Então, eu sempre primei muito por isso e sempre me expus, dizendo assim, pode me consultar que eu vou dizer sempre, tá? Pelo meu feeling, pelo conhecimento, pode ir, pode apostar que vai dar certo. Ou não insista por aqui porque o caminho não vai dar certo. Então, hoje tu tem ferramentas de todo tipo, mas assim, o olho no olho, hoje de manhã mesmo, né, estava administrando um problema com um parceiro meu do interior, né, e eu vi que estava se fazendo muita fumaça por pouca coisa. Cheguei, nós estamos dando valor para uma exceção quando existe uma regra. Para que gastar energia se está posta uma regra, administrar a exceção pela exceção? Então, assim, tu se adaptar, finalmente, tá? Tu tem que ter essa capacidade de se adaptar ao momento, à situação, às circunstâncias, né? Se moldar essa realidade. Eu comecei a fazer coaching aí na universidade para as startups
porra, não entendia nada que os caras falavam, né? Eu tive que estudar, eu tive que começar a estudar um pouco de tecnologia para poder entender e orientar. Porque no fundo, assim, ó, gestão é uma só. Tá? A complexidade, a gente que faz, que torna complexo os processos. Tudo é muito simples, tudo é muito simples. Então, assim, Rodrigo, eu acho que a grande lição para nós, tá, que estamos aqui e aqueles que vão abraçar esse projeto, tá, é que multipliquem. A gente não tem ideia de quanto um pequeno empreendedor sofre para tomar uma decisão. E ele não encontra ninguém que diga, vai por aqui. Não vai, ninguém bota o dele na reta para outra pessoa. Tá? Então, a gente sempre é muito egoísta. Tá? Nós não podemos ser egoístas. Tá? Nós temos o conhecimento, nós tivemos a vantagem, né? Uma série de fatores, Deus nos colocou numa posição diferente, então tu tem que ser diferente e manter aquela humildade, né? Eu estava entrevistando o Cláudio Zapp aqui a semana passada, né? E contando a vida dele, o cara assim, meu sonho era ser locutor esportivo. Pô, o cara tem 19 rádios e olha a humildade que é, né? Ele ainda faz as propostas de propaganda dele, assim, a máquina, numa Hamilton, né? E então, meu Deus do céu, vamos se espelhar nessas pessoas, né, de humildade, compartilhar. Não adianta, a gente não ganha nada em ficar com o conteúdo que tu sabe. Eu vejo, às vezes, né, assim, cenários cheios de livros, como tivesse assim, eu sei tudo, assim. Não adianta. Eu acho que vocês têm uma grande missão pela frente. Multiplicar, transferir, ensinar, motivar, tá? Quem mais precisa. Quem mais precisa. Está à disposição. Se eu estou aqui agora, né, eu podia dizer assim, Rodrigo, estou viajando. Tu está aqui, tu está dizendo assim, eu estou à disposição. Se alguém chegar em mim, me disse assim, eu tenho que tomar uma decisão, me ajuda, eu vou ajudar. Então, vocês têm que ser os germinadores dessa nova cultura empresarial santamariense. Falo de cadeira, ninguém conversa com ninguém, nem no seu ramo, nem no seu negócio. As entidades, consequentemente, são fracas. Nossas entidades são fracas, tá? Por essa cultura de cada um viver o seu mundinho a quatro paredes. Porra, é tão bom tu ser feliz em poder disseminar o teu conhecimento, que custou caro, né? E Deus te deu essa oportunidade. E isso que eu digo assim, né? Como é bom tu ser feliz em ajudar os outros, né? E depois chega um status como eu estou hoje, que a minha energia é para o social, e tu faz horrores simplesmente com o network. Eu não preciso participar de nenhuma entidade, não participo de nenhuma entidade, de nada, mas estou envolvido com todo mundo. Com todos. Então é uma credibilidade que tu tens, uma credibilidade que não tem preço. Carlinhos, não te cortando, mas a Júlia me avisou que é 12h05, porque o Carlinhos tem uma gravação, que ele está aqui, agora tem uma gravação. Então são 12h05 ali. Eu só vou complementar o que ele falou do Zap para vocês entenderem. A Mais Suplementos, ela é uma empresa que está iniciando agora, pequenininha. Eu saí da rádio, e lá da rádio dele na Nativa, e ela ligou, porque ela disse assim, Rodrigo, ela está aprendendo todos os passos que eu dou, ela está fazendo, e está funcionando, e está crescendo a Mais Suplementos. Ela ligou para lá e falou com ele, e ela disse assim, eu sou mentoranda do Rodrigo, ele acabou de sair ao vivo aí, estava conversando, e ele me disse que eu preciso ter a propaganda aí. Só que eu não tenho muito, eu estou iniciando. Ele foi na casa dela.
e colocou ela na rádio. E ela disse que na primeira semana ela teve 7 novos clientes, ficou muito feliz, disse que a Nativa está dando muito resultado. A simplicidade dele, Cláudio Zap. Com certeza. A gente se bota num pedestal, às vezes, né? Por vaidade, a própria sociedade te coloca nisso, né? Te põe se torna meio que inacessível. Nada disso. Né? Eu não tenho sal, sabe disso? Né? Tem que ser uma gestão horizontal, né? Clean, aberta, as pessoas têm que estar, pode chegar em ti, mas nós assim ainda estamos no status do gabinete, né? De ter o seu gabinete. Aproveitando esse gancho do Cláudio, eu sou casado com a neta dele, com a Tamires, né? Daí nós temos o Joaquim está com 7 meses agora, e aí ele gosta de ir lá visitá-la às 7 da manhã. Aí ele me diz como é o horário que ele tem, né? Porque o horário, como ele trabalha vendendo tempo, comerciais, todo o dia dele é cronometrado no minuto. Se ele vai num evento à noite, às 21 horas, ele vai embora, porque ele tem que descansar no outro dia. Ele acorda muito cedo, sai trabalhando. Então, daí assim, ó, eu posso chegar lá, aí ele visita o neto, que ele gosta muito de o bisneto, né? Das 7 às 7h15. E aí ele chega lá sempre com um saquinho, leva frutas, abacate pro gurizinho, laranja e tudo mais, sabe? Então é uma coisa... Aí eu digo assim, eu posso ir? Não, o senhor pode vir, porque ele acorda às 6, né? O Joaquim acorda todos os dias às 6, inclusive sábados, domingos e feriados, eu brinco com ele. O dia que o senhor quiser vir, o senhor sobe, avisa, a gente recebe aqui, mas ele não toma nem o café. Quando eu fico cuidando, né? Das 7h15, tenho que ir. Ele levanta no minuto e vai vende como os outros, né? Ele sempre é o que mais bate metas lá todos os meses, ele faz lá o ranking. Então ele faz o chão de fábrica, e pelo né? exemplo, né? Pelo exemplo. E é uma coisa que eu faço muito lá na empresa. Porque às vezes tu quer mandar, mas tu não lidera, né? Então, cara, tá, tu não sabe como é que vai fazer, eu vou te mostrar, tu tem que pegar isso, botar esse envelopezinho, dobrar, botar na caixa pro cliente, com uma etiquetinha aqui, bonitinha, tará. Então ele faz, ele delega, mas ele mostra como fazer. Sabe né? que... Então ele gere pelo exemplo, é muito, Nós é temos muito só inspirador. Aqui o programa é no tempo, aqui não tem como, nós temos 10 minutos. Vou lá, gurizada. Carlinhos, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Show, Olha, não agradeço. se mexem, não se mexem. Não, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. O óleozinho ali também é teu. Que esse que eu tava procurando. É, isso aí. A delícia é foda. Agora, falando isso que tu me disse, e é o que faz, o Dalmoni acompanha na empresa lá direto. Eu tenho a minha sala para receber as pessoas, mas é raro encontrar na minha sala. Eu estou sempre com a minha equipe direto. E eu tenho com meus vendedores também o desafio. É difícil eles me bater. Tanto é que esse mês a Débora tá faceira porque ela tá conseguindo quase me passar em venda, porque eu estou muito focado também nos projetos, né? E ela tá indo muito bem e eu disse para ela, se tu passar o fechado do mês aqui, eu te dou uma janta. Então ela já tá sininho batendo, focada e graças a Deus melhorou o mercado. Vamos que vamos. Mas vamos lá. Começar contigo. O que tu viu na dificuldade das empresas? Gurias, controle para nós, me avise cada 3 minutinhos para cada um, para nós ver isso aí. O que tu vê, Anderson, na dificuldade financeira hoje, tanto de gestão pessoal como das empresas, que tu tá vendo do pequeno empreendedor através da imersão? Bom, primeira coisa, né, notório, né? Claro, as pessoas são humildes, estão começando, né? Mas a falta de conhecimento. A gente até estava conversando, né? Eu e o Rômulo, sobre isso, né? Que às vezes a pessoa não sabe, a gente leva uma informação que a pessoa tá ali, tá na imersão e diz, poxa, não sabia disso. Né? Então, às vezes, essa questão mesmo, trazer para a minha área, que é deixar dinheiro, às vezes, no banco, né? Nem sabe quanto está rendendo, ou nunca procurou essa informação. E, às vezes, um rendimento a mais, olha quanta coisa pode pagar na vida dela, quanta coisa pode pagar na empresa, né? Só do rendimento, da rentabilidade, né? Isso que o professor falava aqui, eu chamo de professor porque eu conheço ele da faculdade, né? Quando dava aula lá na universidade, professor Carlinhos. Essa questão do aprender que ele falou, aprendam sempre, né? E sabe qual foi o meu primeiro investimento? Ele falando aqui, eu fui pensando, primeira coisa que eu investi, sabe o que foi? Um livro. Porque era R$30. Eu pensei, vou começar a investir com o quê? Eu vou comprar um livro. Né? Então, é a questão da gente abrir a mente para começar a aprender essas coisas novas. E não só a questão do aprender, porque às vezes tu lê uma coisa, aprender, participou da imersão, aprendeu, não é suficiente. Tem que aprender e aplicar. Aprender e aplicar. 2 As, né, que a gente tem que gravar na vida, aprender e aplicar. Então, até quando a gente vai ler um livro, né, eu até cheguei a falar na imersão que eu falei, que embora eu escrevi esse livro aqui, ó, porque eu procurava no mercado financeiro... Mostra para a produção. Eu procurava no mercado financeiro uma linguagem simples, porque o mercado financeiro sempre tem aquela linguagem mais robusta, mais complexa, né?
encontrei um livro assim, eu resolvi escrever né? Uma linguagem simples, para que a pessoa pudesse o quê? Ler, aprender e aplicar, através de uma linguagem simples. Raiz. Simples, exatamente. Porque se tu não aplica, de que adianta tu ir lá participar da imersão? Então, quando a gente vai participar de algo, ou vai ler alguma coisa, já entra com a mente pronta. O que eu posso aprender com isso que eu estou fazendo aqui? O que isso pode ajudar a melhorar a minha vida? O que eu posso aplicar nisso? Quando a gente faz isso, né, eu participo muito de treinamentos, participo muito de convenções e sempre vou com a mente aberta. Tipo, esvazio o copo, algo vai aprender. Esvazio o copo e aqui vem vindo o aprendizado. É bem aquela coisa, desenvolver a humildade para não tentar, porque a gente tem aqueles nossos filtros, né? Geralmente vai com o filtro, poxa, não, isso aqui não é que eu bem vou assim, pegar, esse não eu é sei mim. como funciona. Não, abre tua mente, vai com a mente aberta para isso e vai funcionar. Anderson, eu vou ter que sei te que vai, cortar. mas só para finalizar essa, porque foi que ele falou aqui, a questão do propósito ali, que tu falou também que a gente vai lá e não cobra nada para fazer, né? Mas é questão de propósito. Ou seja, o que é propósito? Pega, se tu fosse fazer o que tu está fazendo hoje na tua vida, tira a questão de dinheiro. Se não precisasse de dinheiro, o que tu ia fazer na tua vida? Se a resposta for, vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, é porque tu descobriu o teu propósito. Entende? Então não é questão de mais clientes que vão vir, isso é consequência. A gente faz o que faz porque a gente descobriu o nosso propósito. E aí, com o propósito, tu vai entregar qualidade, tu vai entregar aquilo que tu é melhor. Tudo né? mais resultado. Poxa, eu participei do dar uma olhinha ali do Prêmio de Qualidade Contábil. Me convidou para ir lá, nos encontramos lá. E aí, olha só, eu lembrando, né? Ele está aqui por merecimento. Mas eu lembro um dia que o Dalmolin chegou lá no escritório me trazendo algo que foi muito importante para uma das empresas, que nem era ele que fazia. Eu sou cliente dele, né? Mas a empresa que ele trouxe não era ele o contador, ele trouxe algo que veio trazer muito benefício para nós. O que é isso? Está desenvolvendo o propósito dele, ou seja, me trouxe muita coisa. E essas coisas não fica... O que acontece depois a gente não sabe, né? Mas quantos clientes eu acabei indicando, porque as pessoas me perguntam, Anderson, quem faz sua contabilidade lá no restaurante? E é automático, né? Olha, vai lá, fala com o Dalmolin, procura, já vou te dar o contato dele, chama ele aqui. Eu já estou cobrando comissão, mas eu vou... agora vai contigo, vai, Rômulo. E eu prometo para vocês que nós vamos fazer uma edição especial sobre a imersão, tá? Porque aí vai ter mais tempo para vocês fazer o aproveitamento. Rômulo, tá contigo? Com certeza, né? Eu acho culpado ali, ó, derrubou perfeito, 1 minuto. Perfeito, muito importante, sim, ó, a gente sentar na cadeira do aluno, né? Eu sempre brinco, a todo momento eu preciso sentar na cadeira do aluno. Então, tu vê aqueles empresários começando a terem a humildade, a hombridade, chega lá e ouvir e reconhecerem que realmente eles não estão preparados da maneira como deveriam, é muito gratificante de poder entregar um conteúdo, né? As pessoas, mas tu tá entregando de graça no Instagram, não tem problema. Esse é o propósito, essa é a função. Mas o cara vai imitar, eu não sei se vai imitar ou não. Eu sei como fazer, sei como implementar e sei que dá resultado, entendeu? Então, o que acontece? A maior dificuldade que eu percebo é justamente na gestão de pessoas também, né? Que tocando aqui mais pro meu lado, na parte de recursos humanos, porque a gente vive dentro da empresa mais tempo do que com a própria família. Então, dentro da organização, as relações acontecem interpessoais. Amizade, perseguição, inimizade, boas relações mais produtivas, mais frutíferas. Então, quanto mais a gente consegue monitorar esses processos internos que passam pelas pessoas, que passam pela gestão, pelo relacionamento entre os colaboradores, teus gerentes, teus gestores, é o mais importante, porque daí realmente tu tem a máquina na mão, né? O modus operandi está na tua mão. Então, quanto mais ferramentas tu conseguir implementar para ter essa parte da gestão das pessoas, as outras questões também ficam mais fáceis de serem ajustadas, né? De a gente alinhar para um resultado que é o crescimento empresarial que a gente busca. Então, acho que é muito importante, mas é sempre uma simbiose, né, Rodrigo? É o conjunto da obra, entendeu? A gente tem que ver parte contábil, financeira, eu sempre digo, né? Cérebro, pulmão, coração da empresa, né? São essas, não adianta tu estar mal assessorado no contábil, no financeiro, na gestão, a empresa vai estar capenga, ela vai estar pendulando para o lado. Então, o empresário não consegue ele próprio abarcar sozinho tudo isso, então ele precisa de braços, né? Ele precisa criar suporte, precisa criar cursos, mentorias, um aprendizado e ser rodeado de pessoas que
Façam Já isso. sabe, né? Já O sei. Romo, o pessoal A não está fotinha acostumado. aquela Quando eu já- olho aqui, falo o tempo, já sabe que Mas vem. basicamente Então, Dois isso. minutos. Aí eu boto o pessoal, só pra vocês entenderem ali, eles estão falando, aí a Julie vai lá, eu digo, olha, quer bater uma foto tua. E o Anderson, na última vez, ele fazia pose, e a Julie dizendo que tinha encerrado, tempo. para. Era Dá uma o olhada. tempo, 10 minutos. Não, respondendo assim, objetivamente a tua pergunta, e volta, a gente tem que vincular a área, né? E acho que essa edição especial é importante, tá, Rodrigo? Porque a gente levantou aqui fora antes, cada um demorava em média 2 horas para apresentar só a sua parte, né? Então, tu imagina condensar algo em 3 minutos, né? Mas, assim, eu diria que o ponto basilar é enxergar o negócio como algo diferente de si mesmo. É um ponto, né? Na contabilidade a gente tem um princípio que traz isso, que a gente fala muito, é uma parte do conteúdo da minha aula lá, digamos assim, que é a questão do princípio da entidade, né? E a gente vê isso é muito comum no mercado tu enxergar empresários, empreendedores que acabam fazendo o negócio ser uma extensão da própria casa, né? Fazendo com que o caixa da empresa é uma extensão do meu caixa particular, eu tiro na medida do que eu preciso. Eu não consigo gerir o negócio e saber, olha, qual que é o potencial que o negócio tem de gerar lucratividade, gerar riquezas para mim, né? E essa mistura, para mim, é um dos principais fatores, né? Então, respondendo a pergunta, que acaba comprometendo a perenidade dos negócios. Enxergar o negócio como uma parte de si mesmo, e a gente tem, inclusive, juridicamente, esse reconhecimento, né? Eu abro um CNPJ, o CNPJ tem uma personalidade jurídica distinta da minha, né? Juridicamente, ele é reconhecido como se fosse uma pessoa separada. Eu sou uma pessoa natural, ele é uma pessoa jurídica, né? E essa divisão, além de ser um requisito, uma obrigação contábil, é um requisito, inclusive, lá se eventualmente eu venho a quebrar o negócio, venho a falir, né? Essa confusão pode gerar daqui a pouco a incidência de um crime falimentar e isso pode gerar uma inaptidão do CNPJ por muitos anos para voltar ao mercado, né? Então, de fato, para mim, esse é o ponto fundamental. Eu entender que a finança, o pessoal tem essa cultura, principalmente quem era na área profissional da saúde, por exemplo, os profissionais liberais, advogados, até mesmo contadores do tipo, pô, eu tinha o meu consultório com o meu CPF, famoso livro caixa, né, de antigamente. E aí eu abri um negócio. Na época que eu era livro caixa, tudo era meu. Recebia no caixa único, pagava as contas do negócio, do consultório, pagava as contas particulares, o que sobrava era particular, né? E eu abro, mas eu acabo não percebendo essa mudança necessária de cultura. Eu abro um CNPJ e ainda trato ele como se fosse uma extensão do meu caixa particular. Eu junto 3, 4 profissionais da fisioterapia, abro uma academia, etc., mas a clínica, a academia é tratada como se fosse 5 profissionais autônomos, independentes, né? Então é justamente enxergar no negócio uma autonomia, uma diferenciação e um distanciamento da tua vida. Ele não pode ser um caixa eletrônico, independente do quanto ele possa gerar, tu vai lá e tira o que precisa no momento que precisa. Show. Vi também o tempinho já aqui. O Damolim já viu que as gurias levantaram lá. Agora, para nós encerrar aqui, eu tô fazendo a finaleira, vocês viram o cheirinho que ficou do ambiente aqui? Muito bom. Isso é a miche dos olhos. As pessoas confundem olho, né? Não, é miche dos olhos. Vocês viram que tem esse cheirinho do ambiente ali. E a Miche, ela é a nossa parceira no evento que vai ser, me ajuda aí, produção, o evento da Miche é agora dia 8 de agosto, mulheres, como é que é o nome? Empreendedorismo e Elas, vai ser só para mulheres. E o nosso, final do mês, vai ser para homens e mulheres, que é essa rodada de negócio que nós vamos criar, então, final de agosto. Esses são os projetos. E finalizando aqui, ó, eu até anotei que o Carlinhos falou, gestão sempre é a mesma. Né? Então, independente do negócio, a gestão sempre é a mesma. E para isso, o método Raiz vem para justamente essa questão de gestão. E o empreendedor, ele tem que ser, eu sempre digo, não é especialista, né? O empreendedor tem que saber de todas as áreas para dominar, para poder ir. Claro que tem que ter, quando o meu caso hoje, que eu tenho especialistas do lado em cada área, é muito diferente, eu aprendo a cada dia e o negócio se transforma muito mais. Eu prometo para vocês, então, pessoal, se quem gostou agora da questão dessa conversa, nós vamos fazer o programa especial sobre a imersão e cada um de vocês vai ter um bom tempo, uma discussão em cada tema para nós falarmos sobre isso para as pessoas entenderem, tá? Muito legal. Esse foi o nosso primeiro programa. Agradeço todos que nos assistiram, que nos ouviram e eu encerro esse programa com a minha frase guerreira, né? Fiquem com Deus.